Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, economia e empreendedorismo em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos. Estaremos aqui trazendo algumas informações do mercado financeiro, economia, a questão política que mexe muito com a nossa economia e vai mexer com os próximos 4 anos, sempre com o objetivo de levar a tomada de decisão do investidor. Algo aqui é totalmente educacional, não é indicação de compra, de venda, mas sim o objetivo de ensinar um investidor, ao ouvinte, a tomar as decisões corretas, as decisões em relação à gestão de risco nos seus investimentos. Tá ok, pessoal? Segundo bloco aí temos Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Miami. Eliseu, que é o CEO aí da Esperato Asset Management, uma das primeiras gestoras do interior do estado, aqui em Santo Ângelo. Eliseu aí fazendo um trabalho, belíssimo trabalho aí de gestão, de decisão de ativos, escolha de ativos, junto com toda uma equipe, né, da Esperato Asset, sempre tomando uma decisão bem interessante. E aí ele vai conversar sobre o clube de investimentos, opções interessantes de investimentos para os próximos anos. O cenário fica um pouco mais claro agora, muito mais claro do que há 3 semanas atrás. E aí, terceiro bloco, Marcelo Maia Ostman, diretamente lá de Porto Alegre, sempre participando aqui do Conexão Esperato. E mandar um abraço para todo o pessoal de Porto Alegre, que Marcelo vai trazer um pouco aí sobre o mercado financeiro aí para o ano que vem, será um pouco mais claro neste momento. Ok, pessoal? Iniciando aqui então com o relatório Focus. Relatório Focus do Banco Central, fundamental todo mundo acessar esse relatório para verificar o que se busca para esse ano em relação ao dólar, ao IPCA, PIB. Sempre a gente usa muito aquela analogia, né? Se o analista tivesse certo, ele talvez ele não estaria na praia, ele estaria em qualquer lugar do mundo, menos analisando, né? Então, são análises, são objetivos com expectativas dos principais players, não é algo que vai acontecer ou não, mas sim uma análise em relação ao cenário, né? Então, inflação expectativa hoje então de 4,43%, fecharam nesse ano, e ano que vem, 2019, em torno de 4,20%, o IPCA, esse índice. Existe uma aplicação muito interessante para quem quer se proteger da inflação, que é a lógica, né, do nosso trabalho, né, fazer com que o recurso do cliente, do investidor, esteja protegido da inflação, tenha o mesmo poder de compra daqui 30, 40 anos. Essa é a lógica do nosso trabalho como assessor de investimentos, auxiliar para essa questão, coisa que hoje não ocorre com a poupança, né? A poupança ela pede para a inflação em muitos períodos, se a gente for pegar algo de 20 anos para cá, e aí existem aplicações mais interessantes. Mas voltando, existe um título, um CDB, que você consegue lá receber a inflação mais uma taxa de juros até um certo vencimento. Isso aí, se a inflação estourar para 20%, ele vai pagar 20 mais essa taxa. Se a inflação ficar em 4,5%, vai pagar 4,5 mais essa taxa. Então são títulos interessantes. Entre em contato conosco lá, e aí você vai ficar conhecendo um pouco esse CDB. Se tiver no seu banco também, com certeza pergunte aí para o seu gerente. Aí com certeza é um título bem interessante que vai lhe proteger da inflação ao longo do tempo. Taxa de câmbio, expectativa em torno de R$ 3,81 no final do ano, que os principais players esperam em relação ao dólar. 3,80 para o ano que vem. Dólar no Brasil, gente, dólar no Brasil, há muitas variáveis, como qualquer moeda do mundo. Quando você analisa duas moedas em si, a gente vê claramente um dólar, né? Você imaginar hoje um dólar 3,68, antes da eleição em torno aí de 4,20. Então olha aí a grande volatilidade. Então eu digo aos senhores aí, pela experiência que a gente tem, com certeza o Eliseu, uma experiência vasta na gestão de ativos, a gente tem que cuidar muito dessa ideia da especulação, de ver onde é que vai estar o dólar naquele período, e se o mais importante é a gestão de risco, né? O empresário em si,
si, ele tem uma máquina que ele vai comprar aqui e vai pagar em 6 a 10 prestações em 4 anos, ele fazer essa gestão de risco, né? Fazer o hedge, que a gente diz, já travar aos poucos. A gente fala até para o produtor rural, muitas vezes travar o preço do soja ao longo do tempo. É uma maneira porque a gente não vai conseguir adivinhar topos e fundos. Há algumas teorias que você vai adivinhar topo e fundo ao momento certo de comprar ou vender uma ou 2 vezes na vida. Mais que isso é loteria. Então a gente tem que cuidar muito essa ideia aí de especular, adivinhar preço, e mais importante é a gente fazer uma gestão de risco. Muitas perguntas que ocorrem agora, que o pessoal me deixa ali no direct, quem às vezes tem pergunta de investimentos, deixa para mim no Instagram lá, Fontana Felipe, manda ali o pessoal da Esperato. O pessoal pergunta muito: Felipe, vou fazer uma viagem daqui 1 ano e meio, 2 anos. O que eu faço? Compro agora, vendo? Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão que a gente fala, né? Mas a gente fala, faz uma gestão de risco, né? Faz ali, vai comprando aos poucos, para chegar lá no final, a gente não ser pego de surpresa, né? Pode ocorrer uma alta, pode ocorrer uma baixa, a gente não sabe, muitas coisas podem ocorrer. Uma coisa que a gente sabe, assim, a lógica de uma moeda qual que é se o país realmente respeitar a questão do teto de gastos, gastar menos do que ganha, com certeza o real tende a se valorizar mais do que as outras moedas. Então isso que ocorreu. A gente tinha ali, e ainda tem agora, dia 28, né, uma eleição com realmente 2 extremos em si, e aí se discute a questão de se vai ter ajuste fiscal ou não. Então tudo isso aí mexe com a questão da moeda. O principal, digo assim, que a gente tem que respeitar cada vez mais o ajuste fiscal, o teto de gastos, porque querendo ou não, se estoura um orçamento, quem paga é o contribuinte por impostos. Essa é a lógica, e a política tem que respeitar essa regra número 1 da economia, né? Então é algo principal. E no momento que um país respeitar essa questão fiscal, com certeza sua moeda tende a se valorizar. E aí tem outras lógicas, com certeza, como os Estados Unidos cresce mais que o Brasil, é natural, né, o dólar se valorizar, muitas coisas em jogo. Então é difícil a gente especular preço na compra e na venda, fazer uma previsão de um período do dólar, mas sim o objetivo, uma gestão de risco para a gente não ser pego de surpresa. Isso às vezes acontece aí com muitas empresas, principalmente na área agrícola, de trading, cooperativas, que tendem muitas vezes a tentar especular ou não num preço de grão, e muitas vezes se dão mal em relação. Isso é mais importante, por isso a gestão de risco, ainda mais quando você é empresário em setores como esses, com preços flutuantes, preços que dependem do mercado internacional. Tá ok, pessoal? Selic, expectativa de 6,5%, ano que vem em torno de 8% ao ano. A taxa Selic dos investimentos, mesmo com qualquer candidato que ganhe, vai ter uma subida na taxa. E aí fecha mais ou menos o que saiu essa semana, né, no relatório aí, principalmente da autoridade do Banco Central americano, reiterando o aumento gradual dos juros americanos. Então aí, novamente, aquilo que falamos alguns programas atrás, se o juro americano está 4%, vamos chutar, e aqui o nosso juro tiver 4%, é natural a gente migrar para aquele investimento de um risco menor, em dólar, sem inflação, né? Então tende novamente o dinheiro voltar para lá. Na prática, o que o Banco Central faz no momento desse? Ele vai ter que aumentar os juros daqui para tentar se igualar, ser mais interessante, vamos dizer assim, mais viável, né? É aquela lógica de você escolher 2 investimentos, o mais seguro com a mesma taxa e o menos seguro com a mesma taxa. Você tende ao investimento mais seguro. A gente sabe que hoje que os títulos americanos são mais seguros do mundo, a princípio, né, em dólar, toda aquela questão. Então, os bancos centrais dos outros países têm que acabar aumentando a taxa de juros para poder se igualar e se tornar mais interessante. São estratégias, né, que a gente vai trazendo aos poucos, que parece complexo, mas tem toda uma lógica, né, que é do nosso dia a dia, que é empresário na decisão dos seus investimentos. É uma lógica que a gente vai trazer aos poucos, esses termos difíceis aí usados pelos bancos centrais. E aí qualquer coisa, tem muito artigo interessante que a gente fala sobre isso aí.
Uma notícia aqui para o pessoal, a questão do PIS, nascidos no mês de outubro já podem sacar o abono do PIS de 2017. Então aí, Caixa reservou 1,3 bilhões para atender 1,8 milhões de beneficiários. Então aí, para quem tem aí nascidos em outubro, já pode sacar o abono do PIS, né, começando hoje aí no calendário 2018-2019. Os pagamentos se referem ao ano base de 2017. Os valores variam de R$ 80 a R$ 954, conforme o tempo de trabalho durante o ano passado. Então, titulares de conta individual na Caixa Econômica com saldo acima de R$1 e com movimentação na conta já receberão o crédito automático, né? Então, um valor aí bem interessante para quem tem e utilize isso para pagar suas dívidas, né, para fazer reservas. Acho que é o objetivo aí de buscar cada vez mais um ajuste também em nossa vida, um ajuste fiscal em nossas vidas, né? Termo interessante, né? Então, alguns dados da economia, não podemos fugir da política também, né? Ibope aí confirmando o favoritismo aí de Bolsonaro. Pesquisa na terça aí do Ibope divulgada, dando um favoritismo do Bolsonaro, votos de 59% contra 41%, né? O índice que chama atenção é a rejeição do Fernando Haddad, que de 36% para 47%, né? Então a rejeição do Bolsonaro caiu de 43% para 35%. Então, na visão da área de análise, principalmente da XP Research aqui, que fala um pouco sobre a questão da área política, o quadro permite que Bolsonaro possa vencer mesmo sem participar de debates, né, e que mantém a estratégia em curso e reforçar a ideia do antipetismo, né, que ele tem trabalhado muito forte a questão da sua propaganda eleitoral, né? O Bolsonaro vê que ele tem que fazer talvez um trabalho muito na parte do Nordeste, que é hoje o principal base que traz votos, né, para Fernando Haddad, né? Então, algumas informações aí do mercado financeiro. Vamos acompanhando essa questão política aí. Dia 28 teremos a eleição. Depois, novamente, teremos um programa onde a gente vai trazer um pouco mais essa questão de onde investir em 2019. A Esperato sempre ela tem esse hábito, desde quando nós abrimos 2011, de trazer, né, onde investir no ano que vem, de trazer sempre essa discussão de alto nível. A gente está no Brasil, com certeza a gente tem que esperar muitas eleições para discutir essa questão, mas aí a gente já começa a montar as carteiras de investimentos para o ano que vem. Segundo bloco, terceiro bloco, Eliseu, Mânica, Júnior, Marcelo vão falar bastante sobre isso aí, sobre essas questões aí de onde investir, dependendo do candidato, onde investir para o ano que vem. Mas aí no próximo programa a gente vai trazer mais informações, vai estar o Ronaldo, o pessoal aí, Eliseu, o Marcelo vão participar e vamos fazer até o final do ano aí discussões de alto nível de onde investir em 2019 para render o seu dinheiro melhor aí que as aplicações normais. Tá bom, pessoal? Segundo bloco, Eliseu, Mânica, Júnior, diretamente de Miami Beach, né, chegando lá, principalmente indo para o outono e inverno deles lá, e nós se encaminhando aqui para a primavera e verão. Eliseu, Mânica, Júnior falando sobre os resultados dos investimentos, falar bastante sobre a questão do clube de investimentos. Um abraço, Eliseu. Terceiro bloco, a gente volta aqui com mais Conexão Esperato. Boa tarde, cara investidor. Conexão Esperato, mais um programa. Eu, Eliseu, Mânica Júnior, aqui diretamente de Miami. Hoje a gente vai comentar um pouquinho mais sobre esse cenário que vem finalizando e vem se desenhando para a economia, essa mudança no padrão nosso que tende a influenciar a economia, né? Que a parte política tem uma grande influência. Nesse mês tivemos uma alta aí na Bolsa de Valores, no Ibovespa, de cerca de 8% apenas no mês agora de outubro. Estamos possuindo essa elevação, né, esse crescimento, né, dos retornos, e vários gestores aí do Brasil com bons retornos, quem está comprado, quem investiu em bolsa e olhou isso lá atrás, e a gente sempre comentou no programa e continua comentando, não, claro, olhando para o curto prazo, mas para aquele investidor de médio e longo prazo, e que a gente acredita que vai ter uma mudança em algumas coisas que vão favorecer no Brasil. Eu propriamente acredito, e esses sinais já vêm sendo mostrados. Por exemplo, setor de commodities é
setor que os preços já vêm se elevando há algum tempo, né? O próprio minério de ferro, que o Brasil, através da Vale do Rio Doce, Vale atualmente o nome, né, da empresa ex-Vale do Rio Doce, ela tem, por ter o melhor minério de qualidade, com 65% de grau de pureza, ela consegue negociar no mercado, ela consegue se vender como uma empresa premium, mesmo estando num setor de commodities, e que é uma mercadoria considerada, né? Commodity é considerada algo comum, mas a Vale consegue, por ter uma qualidade no seu minério de ferro, consegue cobrar preços maiores porque a qualidade é melhor. Então o próprio minério de ferro, o preço subiu bastante esse ano. O próprio petróleo subiu cerca de 38%, cerca não, né? Exatamente até a data de ontem, 38% petróleo, então facilita empresas de petróleo. O Brasil é o 7º maior produtor de petróleo do mundo, e isso fará com que, e eu vejo, olhando para frente, porque a gente, quando investe no mercado, quando a gente trabalha no mercado financeiro, a gente tem que ler muito, tem que ter muita dedicação, ler sobre tudo um pouquinho, né? E tenta ver o que vai acontecer ali na frente através de fatos que acontecem hoje. Então, por exemplo, próprias commodities, num piso, historicamente, numa baixa histórica, elas tendem a se valorizar, e com isso as empresas faturarem mais, gerarem mais receita, pagarem mais impostos, e aí ter uma possibilidade maior de investimento, e a gente conseguir casar a questão de receita e despesa por parte do governo, né? Que é isso que é o maior desequilíbrio hoje. O governo, ele é como uma pessoa, uma pessoa física. Se ele não paga as contas em dia, se ele gasta mais do que arrecada, se precisar de dinheiro, ele vai ter que pagar mais caro para ter acesso a esse dinheiro, o que é normal, né? E ele vai perder um pouco de credibilidade. E com as contas em dia, gastando menos do que se investe, arrecadando mais, né? Possuindo uma receita maior, isso fica maior, fica melhor, né? Há uma maior capacidade de investimento e fica melhor, fica mais bem visto, digamos assim, esse governo. E isso facilita, é isso que vem acontecendo. Eu, propriamente, acredito que a gente tem uma grande possibilidade para surfar um momento, não o próximo ano, porque na parte de governo há algumas despesas já fixas, já estão encomendadas para o primeiro ano de governo, e que no segundo ano a gente vai ter uma possibilidade maior, uma capacidade maior de investimento, continuando esse movimento de valorização das commodities, e também, obviamente, acompanhado de uma reforma que a gente vem comentando bastante, reforma da Previdência, então colocando uma ordem melhor na casa. Tudo isso influencia também na parte de investimentos. Os juros baixam, né, facilita. Por exemplo, a gente teve há pouco tempo atrás pré-fixado negociando a 12% ao ano. Pré-fixado são investimentos em CDBs, por exemplo, que tinham um retorno e chegaram a ter um retorno de 12%. Esses investimentos aparecem em cenários de maior estresse, né? Então, hoje os juros já baixaram mais, os juros futuros, que eu digo, né, juros de 10 anos, é esse juro que a gente mais olha no mercado, mais se baliza, né, de médio e longo prazo. Por quê? Porque são esses juros que são necessários para o planejamento das empresas. Uma empresa, quando ela abre, quando ela é uma empresa séria, ela planeja 5, 10, 15 anos à frente. Então, os juros também influenciam para ela realizar ou não essa capacidade de investir e verificar se o projeto que ela está investindo vai gerar um retorno maior do que ela estivesse parada apenas investindo, né? O dinheiro na economia financeira e não na economia real. Então, a gente vem vendo essa mudança, essa possibilidade de mudança positiva,
Isso tende a favorecer os investimentos, tende a favorecer, já vem favorecendo a Bolsa de Valores. Lembrando, a gente tem um clube de investimentos, esse clube de investimentos passou dos 35% de retorno no ano. É um clube de Santo Ângelo, que a gente começou em Santo Ângelo, que eu, por ser analista, e também tem a ajuda do Felipe, pessoal, mas a gente faz a seleção de ativos, né? De ações, né? Sempre investindo em boas companhias, empresas que têm lucro recorrente e crescente. Então não adianta só ter lucro, mas aumentar esse lucro trimestre a trimestre ou no mínimo ano a ano, né? E hoje a gente passou dos 35% e seria aí um dos melhores fundos de ações até do Brasil, né? E tudo sem alavancagem. Sem alavancagem é o quê? Operando de acordo, dando passos de acordo com o tamanho das pernas, não investindo acima da capacidade. Então a gente fica muito feliz por ter esse retorno, né? E que ano passado já tínhamos conseguido um retorno de 69%, que já é alto também, e também já era um dos maiores retornos aí, do país, né, inclusive. Mas lembrando, tudo isso é paciência. O investidor, quando entra no mercado de ações, não é para entrar um ano, não é para entrar 6 meses, não é para entrar um mês. É para investir. O próprio Warren Buffett, que ele investe, é o maior investidor, o terceiro mais rico do mundo, que a gente já comentou também aqui sobre ele, e que ele é o terceiro mais rico do mundo, ganhando não, né, mas recebendo, oferindo o seu retorno a partir do investimento em mercado de ações. Ele acredita que no mínimo o prazo para investimento em ações, no mínimo entre 3 a 5 anos, no mínimo. A gente sempre frisa isso aí, investir, porque também vai ter um aproveitamento dos juros compostos, né? Juros sobre juros, maximizando aí o retorno para o investidor, né? Caso ele tenha bons retornos, né? Então, de um modo geral, comentando esse cenário atual, o próprio dólar, a gente comentou que poderia ter, e aconteceu, né? Poderia ter uma queda, né? Uma entrada de fluxo de capital estrangeiro. O dólar saiu de R$ 4,17 para R$ 13,70. Então, isso mostra a entrada de capital também, muito capital vindo, querendo investir no Brasil, e acredito que vai ocorrer aí, já há alguns gestores de investimentos comentando que nos próximos 4 anos pode ocorrer o ingresso de cerca de $1 trilhão de dólares. Isso é positivo, né, porque vai uma parte ou grande parte para investimentos em empresa, né? Acho que melhorando alguma coisa de segurança jurídica atrai mais investidores, isso é necessário, né? Ter um bom relacionamento com o mundo, coisa que o Brasil já tem, já é de praxe. O Brasil não é um país de guerra, né? E sim um país pacífico, um país de tradição amistosa, né? Mas além disso é preciso segurança jurídica, né? E menos entraves burocráticos, e aí com certeza o Brasil é privilegiado, né? A gente vê, não tem terremoto, não tem maremoto, tem condições de solo fértil, produção uma das maiores do mundo, inclusive maiores até muitas vezes que os próprios Estados Unidos, né? Em grandes áreas. Então temos um grande potencial e precisamos desenvolver cada vez mais esse potencial, né? E passa por algumas coisas, e uma delas, a principal, eu acredito que seja aí a parte de diminuição, né, burocrática, né? Outra coisa que muitos me perguntam também é ponto de equilíbrio do dólar. Para onde vai o dólar? O dólar hoje é 13,70, né? Ele saiu de R$ 4,17, como eu comentei. Isso aí dá ao redor de 10% de queda em questão de 2 meses, né? O que é um movimento rápido. Chegou na mínima de 3,66. Isso é bom para o país, teoricamente. Por um lado, né? Claro, é bom. Obviamente tudo tem lado positivo e menos positivo. Mas isso mostra que está vindo mais dólares ao Brasil. É fluxo. Basicamente é fluxo.
Então, um investidor, uma empresa, quando traz dólar para o Brasil, ele tem que comprar reais, né? Ele troca os dólares que ele tem, trazendo do exterior, e compra reais. Então, isso favorece, fortalece e aumenta a cotação do real. Então, por isso que teve essa queda recente, mais investidores entrando no mercado e vendo uma perspectiva, uma possibilidade melhor na economia como um todo, né? Porque ninguém vai investir em algo que acredita que vai dar errado, ou que vê que vai dar errado, né? Então, essa possibilidade, digamos assim, de ocorrendo alguns eventos, como eu comentei anteriormente aqui, tendem a favorecer o cenário brasileiro aí, PIB esse ano, crescendo, ano que vem idem. Tivemos um atraso de 3 anos na parte da economia, tento não misturar política e economia, tenho minhas convicções pessoais, mas aqui a gente procura não focar, né, nisso, e sim na parte econômica, que é o nosso objetivo aqui, né? Tentar falar tudo sem o financês, o economês. Mas é bom para o Brasil essa valorização e tomara que aconteça, que seja feito o que precisa ser feito, principalmente quanto à questão de reformas, porque o Estado inchou e isso tira a capacidade de investimento. É fato, é dado, não há muito que trocar ideias sobre isso, porque a gente cresceu demais, né? Como eu comentei, como se fosse uma pessoa e que assumiu bastante compromisso, assumiu financiamentos e precisa, como se fosse uma pessoa física que assumiu demais custos, né? Assumiu despesas demais. Um dos riscos, né, que é importante a gente estar atento hoje, os Estados Unidos eles estão aumentando os juros, eles estão a pleno emprego. É engraçado algumas coisas do que a mídia comenta aí, né, no Brasil sobre a situação daqui, mas independente da pessoa que está no poder político, apesar da falta de carisma e tudo mais, está fazendo um bom trabalho, porque os Estados Unidos está com 3,7% de taxa de desemprego aqui nos Estados Unidos, né? E contra 12%, 13% do Brasil, né? E teoricamente a gente é um país emergente, a gente tem muito a fazer, evoluir, ainda construir infraestrutura, portos, rodovias, a realizar investimentos, né? E aqui está com a menor taxa de desemprego dos últimos 48 anos. Isso é fato, isso são dados, isso não tem como negar, né? A economia também crescendo bastante, tanto é que vão ter que aumentar os juros aqui nos Estados Unidos justamente para tentar frear um pouco o consumo, o crescimento, visando um controle maior da inflação aqui, né, dos Estados Unidos, que a média deles, o que eles querem aqui de inflação é de 2%, CPI, Consumer Price Index, né, inflação para o consumidor, é de 2% ao ano, no Brasil é de 4,5% ao ano, né, e vai ocorrer um aumento na taxa de juros e isso pode tirar um pouco, digamos assim, do dinheiro da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, migrando para a renda fixa deles, né? Fazendo com que tenha então um retorno aí maior, né? Alguns prevêem juros aí em torno de 3,3% a 13,5% ao ano, né? Lembrando que no Brasil está em 6,5% a Selic. Então há uma previsão de aumento de juros, mais 8% aumento de juros aqui nos Estados Unidos, mas porque a economia está crescendo muito, porque o desemprego está lá embaixo e porque é uma maneira de controlar a inflação, né, para consumirem menos e controlar a inflação, mas aqui está crescendo bastante, né. Resumindo, então, a gente tem um potencial grande, há aquela esperança, somos brasileiros, não desistimos nunca, essa é uma característica nossa, dado esse cenário, esse ambiente que a gente sempre viveu e que agora mudou recentemente, né? Mas que foi uma mudança em todos os países emergentes, uma mudança mundial, né? Inclusive o Brasil cresceu nos últimos anos, mas cresceu menos que a média mundial, tenho dados disso, né? Mas a gente é brasileiro, esperança é a última que morre e a gente acredita, eu pessoalmente acredito também
que dado alguns sinais e que se forem executados alguns controles de custos, a gente tem tudo para evoluir, para crescer, para melhorar aí os próximos anos, né? Preço de commodities, confiança do consumidor, confiança do empresário, que é quem investe, contrata, né, também, né? Então tudo isso, fluxo também vindo para o Brasil de investimentos, tudo isso acompanhado de reformas, citando novamente, tende aí a fazer com que o Brasil cresça, e que é o que a gente merece e é o que a gente é abençoado por Deus, né? Sem grande dificuldade, como eu comentei, para produção, para maremoto, terremoto, não tem nada disso. Só a gente precisa aí se organizar mais, né? Depende mais de nós do que propriamente algo externo, né? Nós acreditamos em crescimento, parte nossa de investimentos, quanto a Esperato, nosso clube de investimentos passou dos 35% no ano, lembrando, investimento a longo prazo, né? E ficamos muito orgulhosos disso, de toda a equipe também, porque a gente quer ano a ano, viver ano a ano, trazer ótimos retornos aí para quem confia e acredita na gente, principalmente a comunidade missioneira, né? Passamos inclusive de 260 milhões de reais. Então, imaginando em abril de 2011, quando a gente abriu o Esperato, em Santo Ângelo, né? Chegar a esse número, 1/4 de bilhão, né? Sobre nossa tutela, digamos assim, nossos cuidados, é uma honra, né? Uma grande responsabilidade. É por isso que eu também estou aqui, é por isso que Felipe vem crescendo, evoluindo, Ronaldo e todo mundo que faz parte do Esperato, estudando, aprendendo, lendo cada vez mais, não ficando parado, porque a gente sabe que tem uma grande responsabilidade e que a gente sabe também que a gente tá pronto para isso aí, e que a gente se sente muito honrado e agradece aí a comunidade missioneira, né, da região aí. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. Essa foi minha participação. Um grande abraço a todos, Felipe, Ronaldo. Valeu, uma boa tarde. Olá a todos, quem fala aqui é o Marcelo Osterman, falo diretamente da Esperato Investimentos aqui de Porto Alegre. Queria falar um pouquinho sobre 2 tópicos especificamente, um deles relacionado ao primeiro turno da eleição. Na verdade são 3 tópicos. O primeiro turno da eleição, que já passou, o segundo turno da eleição, né, focado em governadores e presidente, e também falar sobre um assunto muito importante, que são investimentos em fundos de investimentos. Tá? Investimentos em fundos. Sobre o primeiro turno, é a parte mais importante da eleição, porque a gente consegue no primeiro turno eleger a Assembleia Legislativa do nosso estado, o Congresso Nacional e o Senado. E de fato, são esses políticos, são essas pessoas que vão votar e aprovar o que o governador colocar para votação, o que o presidente colocar em votação também, vão definir as medidas apoiando ou não quem as colocou em pauta. Então, tão ou mais importante do que votar num presidente ou num governador, porque normalmente a discussão acaba ficando entre esses 2 cargos, né? Às vezes vai um pouquinho mais ali para senador e tal, mas muitas vezes se esquece ou se deixa para lá o deputado estadual, o deputado federal, o vereador, e é fundamental escolher bem as pessoas que atuam nesses cargos para que, consequentemente, o prefeito, o governador e o presidente possam ter um mandato mais favorável à população como um todo, né? Dito isso, vamos pensar no segundo turno agora, falando objetivamente sobre a questão da presidência, né? Hoje a gente tem basicamente um plebiscito, né? Um plebiscito no qual a população vai votar se quer que o PT volte ou não. A maioria das pessoas que acaba escolhendo votar no candidato Jair Bolsonaro, grande parte delas não é por achar ele o mais preparado ou o melhor, e sim por ser absolutamente contrário a uma volta do PT, por tudo que o PT já fez, por tudo que o PT segue fazendo, e especialmente pelas, digamos, inverdades que eles contam nos debates, né?
Eu não quero aqui tomar partido de nenhum candidato, de forma alguma, mas é impressionante como os petistas, no caso o candidato à presidência, Fernando Haddad, quando perguntam algo para ele, ele responde algo que não tem absolutamente nada a ver com a pergunta, né? O que acaba tornando um pouco difícil a discussão, até o entendimento das propostas e especialmente se entender o que é verdade e o que não é. Então hoje existe esse plebiscito, na verdade, de se o PT volta ou não volta. O não votar no PT é votar no Bolsonaro. E o votar no PT é votar no Haddad. Muita gente vem afirmando que vai votar nulo ou vai votar branco. Acredito que essa vai ser a eleição com o maior número de votos brancos ou nulos da história. Muito pela rejeição até que boa parte da população tem em relação aos dois candidatos. A rejeição do Bolsonaro ela é muito mais comportamental, né? Dos conservadores que vão contra ele em diversas questões relacionadas a valores e a ideologias dele. Já a rejeição do PT é basicamente em relação a tudo de ruim que eles fizeram, em relação à política e economia do Brasil nos últimos, vamos colocar assim, 16 anos. Dito isso, para o Brasil, na minha opinião, eu sou economista, leio bastante sobre isso, já dei aula de economia também em algumas universidades aqui de Porto Alegre. Eu acredito que o Bolsonaro ele tende a quebrar um paradigma e um binômio do PT e do PSDB. É importante isso é importante. A partir da entrada dele, a partir da quebra desse paradigma, a gente vai sim ver o que ele vai fazer, o que ele vai poder fazer com o que ele tem no Congresso. Mas acredito sim que ele vai conseguir fazer mais coisas do que o PT, sem dúvida alguma. Acredito e espero que esse governo dele seja um governo realmente de ordem e de reconstrução do que é básico, para depois, quem sabe em 2022, a gente ter uma situação de maior progresso, né? Como diz a nossa bandeira, ordem e progresso. Na minha humilde opinião, o Bolsonaro entrando agora é para tentar se criar ordem, tentar se voltar à ordem, para depois, em 2022, quem sabe com algum outro candidato, tal qual o Amoedo do Novo, ou quem for do Novo, Meirelles, enfim, algum candidato qualificado, a gente possa pensar efetivamente em progredir com foco em médio e longo prazo. Bom, em relação a fundos de investimentos, um assunto mais prático e objetivo, né, em relação à alocação de recursos a investimentos. Tá? Fundos de investimentos são uma opção de investimento para quem busca um retorno um pouquinho maior do que a renda fixa convencional, com um pouco mais de volatilidade por vezes com uma volatilidade controlada, enfim. Mas é uma forma de tentar buscar um retorno um pouco maior. Então, vamos lá. Se a Selic hoje está em 6,5 e o CDI se arredondando está pagando 6,5, dá para se buscar aí um 120, que daria quase 8%, né, de retorno, muito superior à Selic, especialmente em termos proporcionais. O fundo de investimento te permite isso. Pode montar uma carteira de fundos de investimento, no qual o retorno dele esperado seja próximo a isso, e a volatilidade histórica dele seja baixa. A volatilidade é o quanto ele varia no período, né? O quanto esse fundo sobe e desce no período. Ou seja, uma volatilidade baixa significa que ele tem um menor risco, uma volatilidade alta significa que ele tem um maior risco, uma maior variação, né? Quando se fala sobre fundos, tem que se ter muito cuidado com alguns pontos. Primeiro, por vezes corretoras, bancos, sites que falam sobre educação financeira, sobre investimentos, eles põem, tu entra no site ali, pum, tá na tela ali um fundo com retorno de 250 do CDI. Pô, 250 do CDI significa 15%, 16% ao ano. Quem não quer um fundo assim? Aí as pessoas colocam dinheiro lá. Dá 1-2 meses, o fundo caiu, o fundo teve retorno negativo. Por quê? Porque esse fundo tem uma alta volatilidade. No entanto, quando as corretoras, enfim, alguns profissionais divulgam esse fundo, eles divulgam basicamente o retorno e não o risco. E aí a informação acaba ficando incompleta. Quando vai se analisar um fundo de investimento, de maneira básica tem que se olhar o retorno, sem dúvida, a consistência, o risco dele, a volatilidade dele também histórica, o quanto ele varia,
e a carência dele, o prazo com que tu pode resgatar o teu dinheiro, tá? Se é em um dia, se é em 30 dias, se é em 60, se é em um ano, tá? Isso é muito importante também. Especificamente sobre os fundos, alguns indicadores são importantes, né? Ou seja, o nosso trabalho na assessoria de investimento, no planejamento de uma carteira, ele é um pouco mais aprofundado. Ele envolve a análise de alguns indicadores, tais quais o índice Sharpe, que nada mais é do que um indicador que mostra o risco-retorno daquela aplicação, né? Ou seja, quanto maior o Sharpe, melhor, indica que vale mais a pena, faz mais sentido investir naquele fundo, né? O PL, né, o patrimônio líquido do fundo também é importante. Um fundo com um patrimônio elevado acaba te dando mais garantias em relação à credibilidade da instituição e até do fundo. Estratégias do fundo, né, objetivamente. Um fundo ele pode ser de renda fixa, ele pode ser multimercado, que atua com câmbio, com taxa de juros, com renda fixa, com renda variável, e também fundos de renda variável, né, fundo de ações, os FIAs, Fundo de Investimento em Ações. Então é importante entender a estratégia dos fundos, né, quando eles são fundos de long short, por exemplo, quando são fundos macro, focados no cenário macroeconômico, ou fundos de renda fixa também. Além disso, é importante entender a composição do fundo, ou seja, no que ele investe objetivamente, especialmente quando for crédito privado. Crédito privado significa que empresas vendem seus títulos, né, prometendo um retorno, e esses fundos compram esses títulos. Além disso, de uma forma geral, é importante se buscar a diversificação, né? Não investir só em um fundo, mesmo que o valor seja daqui a pouco um valor menor, é importante tu diversificar, né? Por exemplo, se tem 10 mil reais para se investir e se opta por investir em fundos de investimento, quem sabe não colocar 5 mil em cada um dos fundos? Vou investir em fundo de renda fixa, ok, escolhe 2, junto com o seu assessor, com o seu gestor, define quais são esses 2 e se põe 5 mil reais em cada um deles. Se for 50 mil, põe 25 em cada um, ou divide em mais um, põe em 3. Se for 100 mil reais, põe em 4, põe em 5 fundos, para ter essa diversificação. Isso é fundamental, né? E no momento da escolha desses fundos, é importante se verificar a correlação entre eles, ou seja, se tu escolher 2 fundos e eles tiverem uma correlação muito alta, significa que eles são praticamente iguais, que quando um variar 5%, o outro vai variar quase 5% também. No entanto, se tu pegar fundos com correlações menores, significa que tu vai ter um maior equilíbrio na tua carteira, tá? Que daqui a pouco um pode subir bastante, o outro nem tanto, e tu conseguir aproveitar melhor os diferentes cenários que a gente tem. Por hoje é isso, pessoal. Fica o meu abraço novamente aqui e voltamos aí pro estúdio. De volta aqui no Conexão Esperato, mandar um abraço pro Marcelo Maia, escritório lá de Porto Alegre, Esperato Porto Alegre, sempre trazendo informações relevantes aí do Marcelo, que é economista, né? Trouxe aí toda uma visão, principalmente do cenário, questão da economia para o ano que vem, já antecipando muito a questão dos investimentos para o ano que vem, a questão principal que se discute aí nos grandes casas de research, que é as casas de análise de investimentos. Então Marcelo trouxe toda uma visão aí private, principalmente aí da tendência dos investimentos aí para o próximo ano, dependendo os candidatos. Toda uma visão altamente técnica, né, no sentido aí das informações prestadas. Um abraço também para o Marcelo, um abraço para o Eliseu. Digo assim que parabenizar pelo belo trabalho que tem feito com toda a equipe da Esperato Asset, né? Uma equipe aí, a grande equipe de análise que vai se formando aí com uma grande gestora aí no futuro. Com certeza dizer o Mânica Júnior entregando, né, junto com a equipe lá, um resultado em torno de quase 35%, né, no ano. Hoje, talvez se o clube fosse um fundo, estaria entre os 15 melhores,
do país. E mais uma vez parabenizar Eliseu e a equipe lá. Eliseu, eles guardem esse nome, Eliseu Mânica Júnior, um dia estará aí entre os principais gestores do Brasil, né? Então, com certeza aí um belo resultado. E aí ao longo do tempo a gente vai trazer essa análise de onde investir em 2019. Marcelo lá de Porto Alegre, João, Eliseu, Ronaldo, Bruno Rocha, Éder, Jacó, toda a equipe, no caso Esperato Investimentos, aí vai estar focada agora nas carteiras para o ano que vem, né, dos seus investidores, sempre levando em consideração os analistas, o que os analistas indicam, e vamos trazendo aos poucos essas informações. Tudo dependerá de muito essa questão política aí. E convido a todos aí também a entrar no site www.esperato.com.br. Lá muito material interessante, centraldoinvestidor.com. Logo vai ter um e-book aí de mercado futuros. Muito aí, Felipe, como é que eu faço para negociar dólar, negociar soja, milho, café na Bolsa de Valores? Tá vindo um material muito interessante, um e-book de mercado futuro de commodities para quem quer entender um pouco sobre essa dinâmica do mercado, que é trilionário, um mercado enorme nos Estados Unidos, e aqui também é muito forte. Então convido lá, centraldoinvestidor.com, muito material. Esse podcast vai estar lá, todos os podcasts desde o início lá nos programas aí, que hoje estamos quase chegando ao programa de número 70, né? Então tem muito programa bom lá pra gente acompanhar. Tá ok, pessoal? Mais um Conexão Esperato hoje finalizado. Passamos por um período muito de incertezas políticas. Cada vez a gente vai tentando trazer a informação aí, sempre levando em consideração a tomada de decisão dos investidores. Daqui 2 semanas estaremos de volta e começaremos agora uma série até final do ano, que vai até o início do ano, de onde investir em 2019. Acompanhe aqui a cada 15 dias, na quinta-feira, ao vivo, na 104.7 Rádio Novos Horizontes, Café Missioneiro, às 13 horas, às 14 horas, Conexão Esperato, programas aí que vai ajudar você a investir melhor o seu dinheiro. Um abraço a todos, Marcelo, Eliseu, e até daqui 2 semanas. Um abraço.